No primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 23. 1 Samuel 23, versículos 14 e 15. Quantos irmãos acham? Quero louvar a Deus pela minha vida, pela vida de cada um que conseguiu chegar até aqui nessa noite. Louvar a Deus também pela vida de cada um que nos assiste aí pela internet, através do canal Fonte de Graça Oficial. Que esta palavra poderosa de Deus possa alcançar os vossos corações e que ela possa promover dentro do processo ao qual você está passando vitórias, em nome de Jesus. Quem encontrou 1 Samuel 23, 14 e 15, diz: eu achei. Glória a Deus. Diz assim a palavra: e Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif, e Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zif, num bosque. Pode tomar assento nessa noite, bendizendo, glorificando e adorando o nome do Senhor. Igreja do Senhor, nós bem sabemos que Davi, um homem ungido de Deus, escolhido do Senhor para vencer, era alguém que se destacava e por causa do respeito que aquele povo tinha por Davi, por ter visto os grandes acontecimentos a qual Deus chamou ele para realizar, isso gerou no coração de Saul um certo desconforto, um certo descontentamento, uma certa fúria. E Davi havia sido ungido a rei quando era ainda moço, quando era muito novo. Mas Deus, ele age com perfeição. Aquilo que Deus faz é tudo perfeito. E é por isso que entre a unção de Davi e a coroa foram cerca de 10 anos, Davi passando por muitas coisas, e entre essas coisas, o deserto. Davi teve que passar por esse processo também para vencer no propósito. E processos que nos dias de hoje, muitos de nós temos que passar, porque é dessa forma que Deus vai trabalhar nas nossas vidas, é dessa forma que Deus vai nos direcionar, nos melhorar, é dessa forma que Deus vai nos fortalecer e nos fazer vencedor. Porque não há uma outra maneira de vencer na batalha, no propósito, a não ser passando por algumas lutas, passando por algumas diversidades, dificuldades. Então com Davi aconteceu assim. O interessante é que nós olhamos para uma palavra como essa e entendemos que nas nossas vidas, nos dias atuais, isso tem acontecido também. Então, nos dias de hoje é muito comum, pelo menos eu tenho percebido, eu tenho passado por essas coisas, alguém chegar para a gente e falar que está passando pelo deserto, ou falar que está no deserto. E quando nós nos deparamos com pessoas assim, relatando essas coisas, logo nós percebemos nessas pessoas um semblante preocupado, um semblante abatido. É muito comum a gente perceber essa preocupação e a gente vê um tom de tristeza, de murmuração nas pessoas que declaram que está passando ou que está
no deserto. Porque o deserto é um lugar quente, o deserto é um lugar solitário. Quem caminha no deserto, quem está no deserto, quem passa pelo deserto, sente sede, mas não encontra água. Então, essa questão de estar ou de passar pelo deserto não é fácil para ninguém. Mas como na vida de Davi, nós vamos ver aqui nessa noite que nas nossas vidas não é diferente. Quando nós passamos ou estamos vivendo uma situação de deserto, nesse momento nós estamos tendo um encontro verdadeiro com o Senhor. Neste momento nós temos a certeza que Deus é conosco dentro desse processo, que muitas vezes é doloroso, mas um processo que nós temos a presença de Deus, que nós temos Deus à frente da batalha a qual nós estamos envolvidos, a certeza de vitória logo é isso que nós encontramos quando nós passamos pelo deserto. No deserto é bem verdade que nós ficamos totalmente vulneráveis. Agora entenda uma coisa, mesmo nós estando vulneráveis quando estamos passando pelo deserto, quando estamos no deserto, nós precisamos fazer algumas escolhas, ou talvez nós temos que fazer diversas escolhas, porque nós estando no deserto não quer dizer que Deus vai resolver tudo sem que a gente também tenha que nos posicionar. E com Davi foi dessa forma que aconteceu, e na minha e na tua vida é assim que acontece também. E nós precisamos entender que a melhor escolha que nós podemos fazer num processo desse é permanecer escolhendo a Deus, permanecer caminhando com Deus, permanecer obedecendo a Deus, permanecer crendo em Deus, permanecendo acreditando que Deus vai fazer algo e vai nos tirar desse deserto, nos trazendo a vitória em algum momento. Então a melhor escolha que nós podemos fazer é submeter-nos a Deus. Entender que mesmo diante da situação que é adversa, que é difícil, que é espinhosa, que é dolorosa, que é desgastante, que é cansativa, nós temos um Deus todo-poderoso em todo o tempo agindo ao nosso favor para que nós possamos vencer dentro de um processo tão difícil como esse. Não há outra saída, não há outra escolha. Deus é a nossa única saída, Deus é o nosso escape. E quando nós estamos numa situação como essa, nós temos que entender para permanecer crendo, porque o deserto é um lugar que Deus mesmo é quem nos permite estar lá, Deus mesmo é quem nos leva para lá, é um lugar onde Deus nos põe à prova para nos fazer vencer. Ele nos põe à prova para nos aperfeiçoar, para nos mudar, porque nós precisamos mudar, nós precisamos melhorar. Então Deus nos põe à prova para moldar o nosso caráter, e com toda certeza dentro de um processo como esse, dentro de um deserto desgastante, quando nós saímos de dentro dele, nós saímos bem melhor do que nós entramos. Então muitas vezes esse semblante triste que nós falamos aqui no início, essa preocupação, nós temos que tirar de dentro de nós, porque quando Deus permite nós passarmos por esse processo, nós vamos melhorar, nós vamos nos aproximar, o nosso relacionamento com Deus dentro do deserto, ele vai crescer, nós seremos aperfeiçoados, o nosso caráter, com toda certeza, ele vai mudar para melhor. Agora temos que entender que não é porque estamos no deserto que nós temos o direito de desobedecer. Na vida de Davi foi assim, porque Davi, alguém que já tinha um certo status, já tinha um certo reconhecimento, porque havia vencido o gigante, quando aquele gigante afrontou o exército de Israel, o exército de Saul, Davi se prontificou a lutar e venceu em nome do Senhor. O mais importante é que ele entendeu que aquela batalha não era dele e ele venceu em nome do Senhor. Então Davi já tinha um reconhecimento por causa disso. E nós precisamos de entender que nesse processo
Davi foi melhorado, Davi teve seu caráter moldado por Deus. Porque se nós olharmos para a palavra, alguém que já tinha um certo status, um certo reconhecimento, alguém que já tinha vencido batalhas, alguém que já tinha derrubado o gigante, agora está sendo perseguido por causa da fúria de um rei que já não fazia mais a vontade de Deus, por causa da fúria de um rei que já estava entendendo naquele processo também que aquele lugar não seria mais dele. Agora entenda uma coisa, Davi sabia que Saul era ungido de Deus, que Saul tinha sido escolhido por Deus para reinar. E dentro dessas perseguições, porque a Bíblia diz que Saul buscava para matar, um certo dia Davi, ele teve Saul em suas mãos, mas ele não tocou, porque a palavra nos ensina a não tocar no ungido de Deus, não tocar, mesmo que ele esteja desviado, não toque no ungido de Deus. Embora é o que uma das coisas que muitos têm feito nos dias atuais é tocar em todo mundo, mas chega uma hora que as consequências chegam na vida dessas pessoas e muitas vezes as pessoas ficam sem entender, é porque sai tocando em todo mundo. Mas Davi, ele não desobedeceu a palavra, mesmo estando numa situação, tendo que se esconder, tendo que passar pelo deserto. Essa palavra nos ensina nos dias atuais. Não é porque nós estamos numa situação difícil, não é porque nós estamos em situação de deserto, que isso vai nos dar o direito de tocar em quem a gente quiser, de fazer o que a gente quiser. A Bíblia nos ensina a obedecer em todo tempo, na crise, na escassez, na enfermidade, na falta, nas perseguições, nas calúnias. Não é porque alguém está me tacando pedra, lançando pedra, não é porque alguém está me acusando, não é porque alguém está me julgando e condenando que isso vai me dar o direito de fazer o mesmo. Então, dentro das perseguições, permaneça focado na palavra, permaneça focado no Senhor, porque é dessa forma que você vai sair desse deserto com o caráter moldado, é dessa forma que você vai sair desse deserto vencedor. Deserto, com toda certeza, para todos nós, é um lugar que nós vamos entrar e de uma forma inevitável vai ter desgaste, nós vamos nos cansar, em algum momento você vai se abalar, em algum momento você vai entristecer, mas uma coisa é certeza, no meio do medo que você vai passar, no meio da fome, no meio da sede, no meio desse desgaste, você vai sair vitorioso. Nós temos que entender que na vida de Davi foi assim, nos dias de hoje, nas nossas vidas, será assim também. Para ter uma grande vitória da parte do Senhor, na maioria das vezes nós vamos ter que passar por esse cansaço, por esse desgaste. E é lá no deserto que Deus vai me ensinar, é lá no deserto que Deus vai te ensinar que nós somos totalmente dependentes dele. É no deserto que nós vamos entender que Deus é o supridor das nossas necessidades. Deus é aquele que vai entrar com provisão onde não tem provisão. Deus vai mostrar para nós que Ele é o nosso escape, que Ele é a nossa saída, é no deserto. Porque no deserto não tem água, no deserto não tem comida, no deserto não tem sombra, no deserto não tem abrigo. O deserto é lugar solitário, não temos amigos, não temos pessoas para estender a mão. Muitas vezes é assim com nós nos dias de hoje. Mas é no deserto que nós vamos perceber e vamos glorificar o nome de Deus, porque Ele vai nos mostrar no deserto que o nosso sustento vem do alto, vem de cima. O nosso sustento é o próprio Deus, igreja do Senhor. Davi tinha sido ungido, mas antes de assumir o trono, antes de assumir a coroa e sentar no trono de rei, ele teve que passar pelo processo. Entenda uma coisa, tem lugar de vitória para mim e para a tua vida, mas nós vamos ter que passar por esse processo. O lugar da vitória que o Senhor já preparou para nós e um dia virá nos buscar, está garantido.
Mas vai ter esse processo, nós vamos ter que ficar firme para aquele grande dia nós recebemos a nossa vitória. Então é assim, na vida de Davi foi assim, para que ele vencesse no propósito, ele teve que passar pelo processo. E dentro desse processo, teve o deserto, para que Deus o livrasse das mãos do inimigo, para que ele não fosse morto pelas mãos do inimigo, ele teve que passar pelo deserto. Então muitas vezes, por que nós dobramos o joelho e pedimos a Deus livramento de acidente, livramento de morte, tantas coisas que nós pedimos? Agora a maneira de Deus trabalhar é como foi na vida de Davi, para guardar a vida de Davi, para não entregar Davi na mão do inimigo, para não permitir que Davi viesse ser morto pelo inimigo. Deus permitiu que Davi passasse por esse processo. Deus permitiu que Davi por alguns dias estivesse no deserto. Na minha e na tua vida não será diferente. Essa palavra é atual. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Entenda uma coisa, talvez a situação está difícil, está ruim, não está fácil, talvez em algum momento você está passando por esse isolamento, mas entenda uma coisa, Deus está contigo todo o tempo, e Ele não vai te deixar faltar nada, porque o Senhor sabe de todas as suas necessidades, o Senhor sabe de tudo que você precisa, mesmo antes que você peça a Ele. É a palavra que nos dá essa garantia. Deserto, embora pareça ser um lugar muito ruim, mas é um lugar onde nós recebemos o cuidado, é um lugar onde nós recebemos o zelo de Deus. O deserto é um lugar onde Deus entra com provisão. O deserto é um lugar onde nós recebemos de Deus a sua proteção. Não há outra proteção maior, melhor do que a proteção de Deus. Então que nós possamos permanecer entendendo. É bem verdade que o deserto é um lugar onde Deus vai forjar o nosso caráter para nos melhorar. Então Davi, ele teve que passar. Ele venceu, mas ele teve que passar por esse processo. Eu vou ter que passar por esse processo. Você vai ter que passar. Talvez nós já estamos passando por esse processo, mas segundo a palavra de Deus, a vitória será garantida nas nossas vidas. E entenda uma coisa, só morre no deserto quem murmura contra Deus. Dentro desse processo, Deus preparou pessoas para ajudar Davi. A Bíblia vai dizer que a sua esposa, Mical, filha de Saul, enganou seu pai para que Davi pudesse fugir e se livrar das mãos daquele inimigo que queria o destruir, queria o matar. A Bíblia vai dizer também de Jonatas, filho de Saul, que era um amigo de Davi e se tornou um grande aliado nesse processo para que Deus pudesse dar a ele o escape daquela situação que era tão perigosa para ele. Então Deus trabalha dessa forma na minha e na tua vida. Ele preparou para que alguém da casa do inimigo de Davi ajudasse a Davi. Esse é o trabalhar de Deus. Deus, ele quebra protocolos. Nos dias atuais é a maneira que Deus tem agido no nosso meio. Por que não lembrar, falando de deserto aqui, de Moisés, um homem escolhido de Deus, um homem chamado para realizar uma grande missão, tirar o povo da escravidão do deserto e levar para uma terra prometida. E a Bíblia vai dizer que Moisés, com aquele povo, passou um longo período no deserto. Ali ele sofreu acusações, ele sofreu perseguições. Moisés, com aquele povo, passou por muitos e muitos perigos durante aquele tempo ali no deserto. O interessante é que Deus abençoava aquele povo e daqui a pouco o povo estava murmurando contra Moisés.
mas ele chegou até a terra prometida. O processo muitas vezes ele vai ser doloroso na minha e na tua vida, mas o final será de bênção para cada um de nós, como foi na vida de muitos homens e mulheres de Deus que nós podemos ver na palavra. Por que não lembrar, falando de deserto também, de Jesus Cristo, o Filho de Deus? A Bíblia diz que ele desceu de sua glória, se fez carne, para salvar uma humanidade pecaminosa, uma humanidade que não era merecedora de uma missão tamanha como a missão de Jesus. E mesmo Jesus sendo perfeito, sendo fiel, sem falha, sem erro, sem pecados, Jesus passou pelo deserto. Mas ele passou pelo deserto para nos dias de hoje, nós que temos acesso à palavra e cremos no poder dessa palavra, entender que mesmo estando no deserto, se nós não deixar de lado essa palavra poderosa, nós também vamos vencer pelo poder da palavra. Nós já vamos encerrar nessa noite. Então Davi, um homem ungido, separado por Deus para reinar, um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que Deus o guardou, livrou das mãos do inimigo, mas ele teve que passar pelo deserto. Então que nós possamos ter essa palavra nos nossos corações, que o deserto é um lugar onde o inimigo é envergonhado, o deserto é um lugar onde o inimigo é derrotado. E o deserto, dentro de um plano de Deus, em se tratando da palavra de Deus, o deserto ele existe para nos melhorar, para nos mudar, para moldar o nosso caráter, para nos fazer vencer no propósito a qual nós estamos envolvidos. Essa é a palavra que o Senhor tocou no meu coração nessa noite. Se põe de pé. Vou pedir o ministério de louvor para adorar a Deus com um louvor, enquanto nós vamos orar nessa